Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero prestar as boas-vindas nesse momento a todos vocês que estão cultuando junto conosco através dessa rede social, né? Infelizmente ainda não podemos estar juntos, temos aqui na igreja apenas o pessoal que está trabalhando aqui, e que sejam bem-vindos também, né? Bom é louvar ao Senhor. Eu gostaria de chamar a irmã Maria de Fátima, que vai estar entoando uma oração ao Senhor neste momento. Desejo graça e a paz aos amados, louvado seja Deus, e aos irmãos que em casa se encontram cultuando conosco, louvado seja Deus. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, queremos te agradecer e estamos gratos a ti, ó Deus Santo, por estarmos aqui mais uma vez. Nos regozijamos, meu Senhor, unidos e reunidos, ó Deus Santo. Tua palavra diz, foi-me bom, meu Senhor, ter passado por tantas lutas, mas para tão somente engrandecer e agradecer o teu santo nome e saber dos teus decretos. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus, por este dia chamado hoje. Obrigada, Senhor, por tudo e por todas as coisas que o Senhor fará e vem fazendo em nossas vidas. Te agradecemos, meu Deus, por o ministério desta igreja. Te agradecemos por diáconos e diaconisas e os teus servos, meu Senhor, que aqui se encontra. Muito obrigada, meu Deus, muito obrigada. Obrigada, meu Deus, pelos missionários que aqui se encontram e também em outros lugares. Continua abençoando, meu Deus, abençoando cada um deles, nesta localidade, nos estados e nos países, ó Deus, levando a tua palavra. Nós já te agradecemos e vem dizendo o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler juntos a palavra do Senhor agora. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. 1 Coríntios 2:6. Vamos ler juntos? Agora, Efésios 1:17. Acompanhem comigo. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Amém. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Que olhar para trás parece opção de se aquietar e tirar das mãos o compromisso de um chamado. Tem dias que se esconder parece solução, a dor machuca a alma, tira a visão. Não queremos ser notados. É assim. Só fala de deserto quem já passou. Só fala de fé quem já precisou acreditar naquilo que não via. É tomar a sua cruz e carregar. Às vezes é subir no altar pra ministrar com vontade de chorar. Cantar querendo se calar, ouvir pensando em se esconder, sorrir e ter que abraçar pra alguém com Deus permanecer. Acreditar na bênção de um irmão, ter fé que ele vai se curar. É cantar pra multidão, mas pensando num cantinho pra chorar.
chamado é servir com coração. Não é sobre dinheiro, é sobre a missão de levar a palavra do Senhor. Ter chamado não é oportunidade para se promover, é subir no altar e ter que se render e lançar as redes pras vidas pescar. Então prossiga, avance, não desista, Deus garante o que está passando. Testemunho pra você contar. Deus chama, capacita, garante, não vai dar errado. Se coloque de pé, receba hoje fé e cumpra o seu chamado. Ter chamado é servir com coração. Não é sobre dinheiro, é sobre a missão de levar a palavra do Senhor. Ter chamado não é oportunidade para se promover, é subir no altar e ter que se render e lançar as redes pras vidas pescar. Prossiga, avance, não desista, Deus garante o que está passando. Vai ser testemunho pra você contar. Deus chama, capacita, garante, não vai dar errado. Se coloque de pé, receba hoje fé e cumpra o seu chamado. Se coloque de pé, receba hoje fé e cumpra o seu chamado. Cumpra seu chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que você está passando nesse momento, você que está aí assistindo esse culto junto conosco, cultuando ao Senhor conosco. Mas realmente tem momentos que a gente pensa em largar tudo de mão. Mas temos que ter fé naquele que nos chamou. Amém? E cumprir o nosso chamado. Né? A campanha de missões mundiais 2021 está com o tema Viva o Poder de Transformar. Vamos, você que está em casa aí, fale bem junto comigo, assim bem forte. Viva o poder de transformar. E temos a divisa que se encontra em 2 Timóteo 1:7, que caracteriza bastante isso que acabamos de louvar agora. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Vou ler novamente para ficar bem fixo na nossa mente, no nosso coração. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez com o hino oficial da campanha de missões mundiais. Sua graça e pelo poder do Espírito, Deus nos chamou não por obras, mas pelo seu poder. Queremos testemunhar, despertar esse dom de Deus, do testemunho do nosso Senhor. Não me envergonharei. Lágrimas e aflições não poderão impedir a
liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo quem crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crer, ao cativo liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crer, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Glórias a Deus. Aleluia. Jesus Glória. é poder. Maravilha. Amém. Glória a Deus. Vamos ter um momento de avisos agora. Graças a Deus a você, meu irmão e minha irmã. Hoje eu estou aqui muito bem acompanhado para trazer uma novidade acerca da nossa campanha de reforma da fachada do templo. A você, meu irmão e minha irmã, você já sabe, é muito bem acompanhado para trazer uma novidade acerca da nossa campanha de reforma da fachada do templo. É evidente que você já sabe, a essa altura que nós estamos em campanha de reforma, não é mesmo? Com certeza. Mas a novidade é que você pode contribuir na sacola amarela concorrer com três ótimos e ofertas. Exatamente, por nós estamos operação falando do bancária. sorteio Mas da a reforma novidade da é que é fachada. possível contribuir e ainda concorrer 3 ótimos prêmios. Exatamente, nós estamos falando do sorteio da reforma da fachada. Como é que funciona isso? Você oferta R$15, recebe de volta, em gratidão, um número para concorrer a esse sorteio desses 3 ótimos prêmios. Uma cama box de casal Ortobon no primeiro prêmio, 2 travesseiros viscoelásticos super confortáveis no segundo prêmio e um ótimo livro em defesa de Cristo, que já foi inclusive tema de filme no terceiro prêmio. Que maravilha! E como é que você faz para contribuir então? Você pode fazer isso presencialmente. Ao final dos cultos de terça-feira, domingo pela manhã e domingo à noite, nós estaremos no anexo do templo ou do santuário para receber a sua oferta e te comunicar o seu número para concorrer a esse sorteio. Mas existe também um outro modo de fazer essa contribuição. Se você preferir, pode fazer transferência nas contas abaixo, enviando o seu comprovante para a tesouraria no contato abaixo. Exatamente. Quando você fizer isso, você vai receber digitalmente também, pelo WhatsApp, o número para você concorrer ao sorteio. Mas o mais interessante é que, independente do sorteio, todos os ofertantes participarão de uma live exclusiva com um palestrante acerca de um tema bíblico que você vai gostar muito. Ao final dessa live, nós faremos o sorteio e conheceremos os abençoados ganhadores desse sorteio da reforma da fachada. A nossa oração é que você possa contribuir conosco, orando, contribuindo financeiramente e compartilhando essa informação para que mais pessoas possam nos ajudar nessa campanha. Que Deus te abençoe ricamente e fica mais uma vez o nosso muito obrigado. Amém?
Vamos ficar de pé, vamos cantar essa música, quem está aqui? Sonda-nos, Senhor, como um farol para iluminar os caminhos, as vidas que estão em trevas, nos ajuda. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Isso aqui é a minha vida, usa-me no meu lar, usa-me onde quer que eu vá. Glória a Deus. Amém. Sentai-vos, queridos.
Graça e paz para a amada igreja, amém? Bom estarmos aqui para louvar e exaltar o nome do nosso Deus. Graças a Deus temos um número de irmãos nossos que estão aqui junto com a gente hoje. E os irmãos que estão nos assistindo neste culto. Meus amados, nós queremos fazer um momento de oração pelos dízimos e ofertas. Pedir a Deus que abençoe os irmãos. Vamos aproveitar esse momento para orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua graça, pela tua bondade e tua misericórdia, ó Deus. Estamos aqui, ó Pai, neste momento te pedindo que tu abençoes, ó Pai, os dízimos e as ofertas, ó Deus, que tem sustentado esta casa, ó Pai, esta igreja. Bem como, ó Pai, cada irmão, ó Deus, que tenha, ó Pai amado, contribuído, tenha, Pai amado, trazido aqui seus dízimos e suas ofertas, ó Deus. Te pedimos, Pai amado, por aqueles também que têm tido alguma dificuldade, que pelo teu poder e a tua graça, ó Deus, esta dificuldade seja retirada da vida do teu servo, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos também, ó Pai, interceder neste momento, ó Deus, pelos teus filhos, ó Deus. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desempregados, ou com qualquer tipo de dificuldade na vida, ó Deus, que em nome de Jesus, os teus filhos contemplem a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, ó Deus, e venham, ó Deus, se sentir por ti, ó Pai, ajudado. Ó Pai, muito obrigado por mais um dia na tua presença. Continua, ó Deus, derramando a tua graça sobre a vida do teu povo, ó Deus. Dá às nossas autoridades, ó Deus, competência e sabedoria para saber administrar este país. E especificamente, Pai amado, nós te pedimos por este momento de pandemia, em que, ó Deus, esta peste tem assolado o mundo. Nós te pedimos, ó Deus, que pelo teu poder, Pai amado, todo esse mal seja repreendido, que as autoridades constituídas, ó Deus, se sintam responsáveis no sentido de estar contendo, ó Deus, essa pandemia. Pai, fica conosco neste momento, nos conduzindo neste culto, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 10. Nós vamos utilizar alguns versículos e para este momento nós queremos ler Lucas capítulo 10 a partir do versículo 17. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e clamou: Graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: Bem-aventurado os olhos que veem
as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Amém? Meus amados, vamos continuar no nosso propósito de alcançar a maturidade cristã. Essa é a nossa grande meta, é o propósito que nós estabelecemos como igreja para o ano de 2021. E hoje nós queremos falar sobre o tema maturidade emocional na pregação do Evangelho. Esse é o nosso tema desta noite. E nós queremos chamar a atenção para alguns aspectos desse texto, no sentido em que a gente possa estar respondendo algumas perguntas da nossa proposta por esse tema. Então, meus amados, a primeira verdade que nós precisamos entender na nossa fala aqui é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de Deus. No Novo Dicionário da Bíblia, a palavra Evangelho designava a recompensa dada pela entrega de boas notícias e sua transferência posterior para boas notícias pertence ao Novo Testamento, à primitiva literatura cristã. E aqui, meus amados, em Jesus Cristo. Então, o Evangelho é a boa mensagem de Deus em Jesus Cristo. Eu acredito que isso não seja novidade para nenhum de vocês. E Jesus aparece no cenário pregando essa boa notícia aos homens, convocando os seus discípulos ou seguidores a transmiti-la. Então vamos entender essa proposta simples, que na realidade eu creio que a maioria ou talvez todo não precisa mais, devido à forma como nós pregamos sobre isso aqui. Então, quando nós pensamos na pregação do Evangelho, nós precisamos pensar que estamos entregando a esse público que ainda não tem Jesus como Salvador, a boa notícia, certo, de Deus. E nós, como seguidores, não podemos perder essa perspectiva. Por que, pastor, você está trazendo essa palavra? Porque muitas vezes nós já conhecemos tudo isso, mas nós como igreja, muitas vezes somos tímidos. Tímidos na entrega dessa palavra de Deus. No entendimento de que essa missão é conferida à igreja. E no outro entendimento interessante, que este Evangelho requer de nós que nós preguemos com espontaneidade. Ou seja, eu não preciso ser forçado a pregar o Evangelho. Mas eu posso aproveitar cada circunstância da minha vida, cada oportunidade para pregar o Evangelho de modo natural. Hoje a igreja estabelece seus grupos de evangelização e às vezes nós achamos que é só aquele grupo que tem que pregar na igreja e tem que sair para pregar. Quando na verdade a igreja, todos os crentes precisam compreender que temos que anunciar a Deus para essa geração corrompida, como diz o livro de Filipenses. E nós precisamos entender, eu creio que já entendemos, mas praticar essa verdade no nosso dia a dia, porque as oportunidades, elas são constantes. Elas são diárias. Elas estão aí a todo momento. Então, no livro de Lucas, no capítulo 10, Jesus designou 70 discípulos para anunciar a boa notícia. Em seguida, lhes deu algumas orientações como proceder diante das adversidades que essa missão lhe causaria. E aqui nesse texto nós entendemos e compreendemos
que a pregação do Evangelho vai nos causar algumas adversidades. E Jesus segue orientando os seus discípulos, falando sobre uma série de coisas que poderiam acontecer. E ele lhes dá algumas orientações, no sentido de que ele, ao transmitir essa boa notícia de Deus, essa proposta de Deus, eles entendam que, como ele diz aqui, existem algumas implicações na pregação do Evangelho, mas nós não vamos nos deter nisso, não. Então, por que você está trazendo essa questão, pastor? Porque é possível que muitas vezes, devido à dificuldade que você possa experimentar, você venha a desistir dessa missão. E essa missão se perca no seu entendimento de maneira tal que você vai esquecer de fazer aquilo para o qual Cristo chamou a sua igreja, aquilo que está proposto para a sua igreja. Então, meus amados, embora o Evangelho traga como principal ênfase a realidade da vida eterna, como um dom divino mediante a fé, ele surge como uma resposta ao sofrimento do povo diante das circunstâncias da sua própria existência. Então é isso aí. O Evangelho traz uma ênfase principal à realidade da vida eterna, mas ele surge como um dom divino, como um presente de Deus ao sofrimento do povo. Então é preciso também olhar o Evangelho na circunstância de que ele vem para proporcionar um bem-estar à humanidade. E aí eu quero enfatizar o bem-estar físico, o bem-estar espiritual, o bem-estar da alma, que está relacionado às questões da nossa emoção. E a gente vai responder um pouco lá em cima. Então, meus amados, nesse sentido, o Evangelho aparece como uma oportunidade para amadurecermos emocionalmente. Quando, pastor? Quando ele nos abre os olhos do entendimento para uma nova perspectiva de vida em que Cristo torna-se o nosso Salvador, o nosso Senhor, e nos oferece uma vida abundante. E quando eu penso em vida abundante, meus amados, eu penso em vida que envolve todos os aspectos da minha vida. O aspecto físico, o aspecto mental, o aspecto emocional, o aspecto espiritual. Minha cabeça é assim, eu penso assim. Então, quando eu entendo essa vida abundante, eu entendo nesses aspectos. Porque o Evangelho, ele vem para nos transformar por inteiro e não pela metade. Então eu acho que se o Evangelho entrou na minha vida, ele tem que provocar uma transformação. Se o Evangelho entrou na sua vida, ele tem que provocar uma transformação. Então, é nesse sentido. Então, quando pensamos na pregação do Evangelho, numa perspectiva de amadurecimento emocional, precisamos pensar que Cristo convida a todos aqueles que o seguem para encontrar nele o descanso para a sua alma, e também pensar que no exercício dessa missão, ou da sua missão, as curas por eles efetuadas proporcionaram tanto um bem-estar físico como um bem-estar emocional àquelas pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho. Então vamos tentar trabalhar duas questões aqui, igreja. Primeiro, quando pensamos na pregação do Evangelho numa perspectiva de amadurecimento emocional, precisamos pensar que Cristo nos convida, ou convida todos aqueles que o seguem para encontrar nele descanso para a sua alma. E aí a gente vê o Cristo em Mateus 11, 28, dizendo o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados
oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que eu sou manso e humilde, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então eu vejo aqui um Cristo me chamando para trabalhar também as minhas questões emocionais, porque muitas vezes, se Cristo não estiver na minha vida, eu me desespero. Se Cristo não estiver na nossa vida, nós temos medo. Porque essa vida realmente é uma vida muito complexa. Então, nessa perspectiva, meus irmãos, quando Cristo diz: encontrarei descanso para as vossas almas, então nós podemos enxergar a questão emocional sendo envolvida nessa situação. Quando o Evangelho... E também pensar que no exercício dessa missão, ou da sua missão, da missão de Cristo, as curas proporcionadas por eles e efetuadas, as curas por ele efetuadas, proporcionaram tanto um bem-estar físico, como um bem-estar emocional. Portanto, abram lá em Lucas capítulo 17. A partir do versículo 11. A cura dos 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar na aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então, meus amados, nessa perspectiva, ou essa verdade evidenciada nesse episódio, em que Jesus cura os leprosos, um deles demonstra claramente o quanto estava alegre. E aí nós pegamos uma emoçãozinha, né? A emoção da alegria. Certo? Ele volta feliz. Ele voltou glorificando a Deus e com o coração cheio de gratidão por haver sido curado. Então aí, nesse sentido, Jesus não só proporciona a esse leproso um bem físico, porque agora ele não tem mais as feridas sobre o seu corpo, ele está curado, mas também um bem emocional. Provavelmente, aquele homem vivia triste, por não poder participar da comunidade, por poder ter que viver isolado, por poder ser discriminado. Mas agora curado, a realidade desse homem passa a ser uma outra realidade. Então a gente precisa, quando pensar na pregação do Evangelho, nós precisamos pensar numa perspectiva de amadurecimento emocional, porque Jesus vem para nos curar. E nesse sentido, ele tanto nos proporciona a cura física, como cura espiritual, como cura das nossas emoções. E nós precisamos estar atentos, porque nós precisamos viver o Evangelho também nessa perspectiva. Precisamos pregar o Evangelho também nessa perspectiva. E não é diferente. Meus amados, baseado no texto de Lucas, voltando ao texto de Lucas capítulo 10, quero expressar aqui, ou enfatizar, duas verdades acerca da maturidade emocional na pregação, além do que já foi dito. Então vamos lá, Lucas capítulo 10. Vamos para a nossa primeira verdade. Versículo 17 e 18. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor,
os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Meus queridos, então qual a primeira verdade que nós queremos trazer, ou a primeira lição que nós podemos aprender em relação ao Evangelho no nosso tema? Primeiro, o Evangelho produz alegria no coração de quem prega. Eu botei aqui, ou do pregador. Então, nesse nosso texto, nós estamos vendo o quê? Os 70 discípulos voltando, regressando, cheios de alegria, emocionados. Meus amados, os discípulos regressaram exultando de alegria. A missão de pregar o Evangelho nos coloca diante da posição de presenciarmos a manifestação do poder de Deus. Ou seja, eles ficaram cheios de alegria, eles ficaram alegres, porque puderam contemplar o poder de Deus. Quando nós olhamos para cada vida aqui, cada vida que é ganha para Jesus, nós estamos, meus amados, conquistando, como é que se diz, se tiver a palavra aqui? Presenciando o poder de Deus na vida dessas pessoas. Quem é aqui de vocês que quando prega o Evangelho, fica alegre? E quem é que fica mais alegre ainda quando prega o Evangelho e uma pessoa se converte? Porque o Evangelho, meus amados, ele traz essa satisfação. Eu vou falar daqui a pouco a frase que eu coloco aqui. Traz essa alegria, esse contentamento. Então, meus amados, ao enviar os seus discípulos, Jesus outorga a eles o poder de curar enfermo e de desfazer as obras do diabo. Ou seja, as forças sobrenaturais quedam-se diante dos discípulos pelo nome de Jesus. E isso desperta nele um estado de grande satisfação e contentamento, chamado alegria. Abra lá, o versículo, deixa eu ver aqui. Acho que é o mesmo que nós lemos, não, deixa eu ver, um momentinho só. Então regressaram os 70, possuídos de grande alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E Jesus disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, no nome de Jesus, esse poder que lhe foi dado, que foi transferido, essa autoridade que foi dada por Jesus, certo? As forças sobrenaturais caíam-se diante dele. E isso era motivo de grande contentamento. Nós estamos precisando, de alguma forma, vivenciar esse Evangelho na nossa experiência de fé. Porque, às vezes, meus amados, nós ficamos muito, eu ia dizer presos, mas não queria usar a palavra preso, mas muito... vou usar a palavra preso porque é a única que me vem nesse momento. Muito preso a essa ideia de evangelho, no sentido de vir para a igreja, adorar, cultuar a Deus. Entenderam? Muito dependente, essa palavra é melhor. Muito dependente. Mas não, meus amados. Nós precisamos ver o evangelho nessa perspectiva de experimentar o poder de Deus, para ver o quanto essa alegria vai ser muito mais vibrante dentro de nós. Meus amados, o Evangelho é o poder de Deus que inunda o coração de seus discípulos de alegria e os faz vibrar, exultar, demonstrar grande júbilo, de experimentar uma alegria intensa por realizar uma missão esplêndida, maravilhosa e gratificante.
Então eles se sentiam gratificados por pregar o Evangelho. Eles se sentiam alegres por pregar o Evangelho, por levar essa mensagem, apesar de todo o sofrimento que essa missão lhes causava. Porque hoje, meus amados, o tempo que nós vivemos hoje não é o mesmo que eles viveram. A realidade ou o contexto social em que eles pregaram o Evangelho era de perseguição, era de morte. Mas mesmo assim, eles se colocavam na condição de levar a palavra de Deus. Meus amados, Paulo afirma não se envergonhar do Evangelho ao reconhecer que ele é o poder de Deus. Então, diferentemente de sentirmos vergonha e ficarmos paralisados diante da oportunidade de anunciarmos o Evangelho, devemos nos alegrar por saber que ele vai proporcionar um bem-estar àquele que ouvir a mensagem. E vergonha aqui, meus amados, é uma emoção que tem uma conotação, nesse contexto aqui, negativa. Porque ela surge como um sentimento paralisante, no sentido de nos desestimular a pregação do Evangelho. Mas Paulo é firme, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Então, quando nós temos essa percepção de que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação da nossa sociedade, o sentimento que deve nos motivar, ou a emoção que deve nos servir como estímulo para a pregação do Evangelho, é a alegria. A alegria de ver a manifestação do poder de Deus, tanto na nossa vida como membros de igreja, membros do corpo de Cristo, como discípulos de Jesus, bem como também na vida daqueles que vão ser alcançados pela palavra de Deus. A alegria que a pregação do Evangelho proporciona, eu já disse, mas vou repetir porque está na minha sequência aqui, deve servir como estímulo emocional para continuarmos pregando, anunciando as boas notícias de Deus em Cristo para a salvação da humanidade. Então, ela deve nos servir como estímulos para continuarmos pregando, anunciando as boas notícias de Deus em Cristo para a salvação da humanidade. Vamos ver a nossa segunda verdade que nós encontramos no texto, ou lição. Deixa eu ver aqui o versículo. O versículo está aqui na outra página, tá? Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito, ou arrolado, como diz o texto aqui, no livro da vida. Parece que Jesus joga um balde, de água fria nos discípulos. Mas a verdade, meus irmãos, que embora os discípulos exultassem de alegria, Jesus os alerta, ele faz um alerta para manterem o foco na alegria eterna que o Evangelho pode proporcionar. Então o Evangelho, ele nos proporciona essa alegria eterna. E Jesus chama a atenção dos discípulos para manter o foco nessa alegria eterna. Por quê? Pastor, o texto não diz isso, mas isso aqui vem do meu entendimento. Porque, meus amados, quantos irmãos, quantas pessoas você conhece que um dia tiveram a oportunidade de aceitar a Cristo e pregavam esse Evangelho com toda a alegria e hoje já não faz mais isso? Já não quer nem mais sair para evangelizar, porque se sente desmotivado com algum tipo de problema que aconteceu na sua vida. Quantas pessoas que você conhece que tenham se decidido na igreja com aquele vigor inicial de estar levando a palavra de Deus e hoje em dia não está mais
no Evangelho. Então, meus amados, o foco é na alegria eterna. Considerando que as emoções são passageiras, precisamos focar naquilo que é eterno para conservar a alegria proporcionada pelo Evangelho. As nossas emoções, elas vêm e vão, vêm e vão. Elas vão e vão. E muitas vezes, nós somos, se eu posso dizer essa palavra assim, assoberbados por emoções que não nos ajudam na pregação da palavra de Deus. Então nós precisamos considerar a questão de manter um sentimento de alegria eterna proporcionada pelo Evangelho. O apóstolo Paulo exorta a igreja de Filipos a se alegrar no Senhor. Filipenses 4:4. O Evangelho, meus amados, aponta para aquele que traz bem-estar para a nossa alma, para aquele que é eterno, pois ele pode alegrar o nosso coração. Ele é a personificação do próprio Evangelho, Jesus Cristo. E eu lembro de Hebreus, quando diz, olhando para Cristo, pregar o Evangelho, entendendo que Jesus é a personificação, Ele é eterno e que Ele é a personificação do próprio Evangelho. E que o Evangelho se realiza na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos garante vida eterna. Meus amados, basta um olhar para os evangelhos, e aqui eu falo evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que você entende e vê o evangelho na pessoa de Jesus, manifestando-se à humanidade. Porque lá você vai encontrar o Jesus que ensina o evangelho, você vai lá encontrar o Jesus que expulsa o demônio, você vai encontrar o Jesus que cura, o Jesus que se proclama Filho de Deus, o Jesus que se proclama eterno. Basta dar uma olhada no Evangelho e Jesus está lá, pois Ele é a personificação do próprio Evangelho. Então, meus amados, manter o foco na pregação do Evangelho, que apresenta Jesus como aquele que garante vida eterna e vida abundante, faz bem ao nosso estado emocional, porque ele nos mantém convicto de que a nossa realidade terrena é passageira. Por isso que Hebreus vai dizer, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Por quê? Porque é preciso ter fé, acreditar nessa eternidade de Jesus. Acreditar que nós não somos cidadãos da terra, mas nós somos cidadãos dos céus. Então, manter o foco na pregação do Evangelho, que apresenta Jesus como aquele que garante vida eterna, vida abundante, faz bem ou deve fazer bem ao nosso estado emocional, porque ele nos mantém convictos de que a nossa realidade terrena é passageira. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Meus amados, sendo assim, aproveitemos esse grande bem do Evangelho e sejamos bem-aventurados, pois isso é um privilégio que reis e profetas não viram, nem ouviram,
mas nós temos a oportunidade de usufruir na nossa experiência com o Senhor Jesus Cristo. E é o próprio Jesus que diz isso. Quando aqui no livro de Lucas capítulo 10, ele diz: e voltando para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então, meus amados, nós somos bem-aventurados, felizes, por ter a oportunidade de ouvir o Evangelho, desse Evangelho chegar até nós, de presenciar milagres de Jesus. Eu posso dizer que na minha experiência de fé, já presenciei isso. Nós somos bem-aventurados. Devemos nos alegrar em Cristo. Devemos exultar de alegria, porque aqui a Bíblia diz: naquela hora Jesus exultou em Espírito Santo e exclamou. Naquela mesma hora ele fez uma oração: graças te dou, ó Pai. Então nós precisamos ver as coisas nessa perspectiva. Conclusão, meus amados. Amadurecer emocionalmente na pregação do Evangelho é resultado da compreensão que desenvolvemos na vida cristã acerca do poder que Jesus tem de transformar a nossa vida, nos garantindo descanso para a nossa alma, nos garantindo uma vida abundante. Desenvolver essa compreensão, sabe? Se você não desenvolveu essa compreensão ainda, procure desenvolver na palavra de Deus. Veja lá o Jesus que te dá todas as condições de você ser uma pessoa madura do ponto de vista emocional. Porque o Evangelho, ele traz no seu bojo essa proposta de amadurecimento em todas as áreas da sua vida. Mas o nosso foco aqui é das emoções. Hoje. Então ele traz essa proposta no seu bojo. E isso está lá na palavra de Deus. Então é preciso que a gente desenvolva essa compreensão, igreja. O convite de Jesus estende-se a toda a humanidade. E nós, como seus discípulos, somos convocados para anunciar essa mensagem ao mundo. Mensagem que desperta a alegria de presenciarmos a manifestação do poder de Deus e nos faz manter o foco na eternidade, onde um dia estaremos com o Pai. Com o Pai, eu acrescento aqui, eterno, regozijados, para nos proporcionar essa imensa bênção celestial. Então, meus amados, vamos viver nessa dimensão, aproveitando que o Evangelho nos oferece essa oportunidade de uma vida abundante, para crescermos emocionalmente. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém? Ficar de pé para a oração. A igreja que está aqui conosco, de pé. Os irmãos que estão em casa, sentados, no seu sofá aí, como vocês quiserem, vamos fazer essa oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Que bom, Pai amado, estarmos aqui na tua casa, louvando, exaltando e engrandecendo o teu santo nome. Que bom, ó Deus, é cada irmão que está na sua casa, louvando e exaltando e engrandecendo o teu santo nome. Obrigado, ó Deus, por esta noite, por estarmos na tua presença, ó Deus. Dá-nos a cada um de nós, ó Pai, uma noite em paz. Que possamos dormir e acordar na tua presença, na presença do teu Santo Espírito, ó Deus, para glorificar e exaltar o teu santo nome. Ó Deus, que esse Evangelho, que tu nos deste, ó Deus, como um presente eterno, de fato, seja uma realidade na nossa vida, de maneira, ó Pai, que venhamos a amadurecer emocionalmente.
Que venhamos, ó Pai, manter uma vida de alegria e proporcionar alegria àquelas pessoas que hão de ser alcançadas pela Tua palavra, Pai. Ó Pai, que a Tua graça, que o Teu amor, a graça do Teu Filho Jesus, a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo, estejam com todos nós, agora e para todo sempre. Vão em paz e que Deus, em nome de Jesus, vos abençoe. Glória a Deus. Não me sinto só, a sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, a tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Descansa, encontra em ti, e o teu fardo é leve, oh, teu jugo é suave, e o teu fardo é leve, Descansa, encontra em ti, e o teu fardo é leve, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto. Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, oh, descansa, encontra em ti, e o teu fardo é leve, teu jugo é suave e o teu fardo é leve, oh, descansa, encontro em ti, e o teu fardo é leve, Glória a Deus. Eis-me aqui, eu vou. Para fazer a vontade do Senhor, vou falar do seu amor. Eu vou ser fiel ao meu Senhor. Eu vou.
me consagrar ao meu Senhor, eu vou. Deus também quer te levar, Ele manda te chamar. Quem vai, eu vou. Quem vai, eu vou. A Ele a glória, a Ele a glória. Ah, meu Deus, toda honra, toda glória, para sempre, amém. Mais uma vez, igreja, a Ele a glória, ao meu Deus a glória, a Ele toda honra, toda glória, para sempre, amém. Graças a Deus. Deus abençoe a igreja. Amém.